Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE. E nós estamos trazendo hoje aqui para você, nós vamos falar sobre Resistir Produções, é selecionada para integrar o comitê da COP30 em 2025. Nesta edição do nosso podcast, nós recebemos os jornalistas Ana Lúcia Montel e Kaique Souza, da Resistir Produções, uma produtora de comunicação e cultura popular construída por jovens comunicadores independentes, e eles foram selecionados para o comitê da 30ª Conferência das Nações Unidas, é isso, sobre mudanças climáticas da COP30, que acontece em Belém do Pará em 2025. Olha que bacana! Sejam muito bem-vindos ao Entrevistas DPE, Ana Lúcia e também o Kaique. Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Nós estamos aqui para esse bate-papo. Obrigado pelo convite. Legal, gente. Olha, tô toda felizona aqui. Imagina vocês. E fala pra gente aí como é que surgiu essa ideia de criar a Resistir Produções e o que motivou vocês aí a fundar essa produtora? Bom, a Resistir Produções ela foi fundada em 2020, né? Quando nós ainda estávamos na universidade, no início da pandemia da Covid-19. Então, nós como estudantes de comunicação, de jornalismo, vimos a necessidade de fazer algo, né, diante da pandemia que nós estávamos enfrentando, voltado para a periferia de Boa Vista, né, porque o que era pedido para as famílias era para não sair de casa, né, por conta do surto e tudo, mas como que as famílias da periferia que precisavam trabalhar, precisavam levar o sustento para dentro de casa, iam fazer isso, né, sem ter um apoio financeiro. Então, elas precisavam sair de alguma forma, né, para trabalhar. E aí foi quando surgiu a campanha Isola Perifa RR, né, e nós arrecadamos alimentos e produtos de higiene básicos, né, para distribuir para essas famílias. A campanha ela foi uma surpresa muito positiva, porque nós recebemos uma demanda de mães solos, assim, a gente não imaginava, não foi esse público, né, para qual a gente lançou a campanha, mas a gente recebeu essa demanda, né, das mães solos da periferia, então nós atendemos, não foi um número grande, né, mas assim, a gente conseguiu mais de 200 cestas básicas de produtos de higiene, e aí a gente distribuiu na periferia de Boa Vista. Então, daí surgiu a Resistir Produções, que já era um sonho de nós, enquanto estudantes, ter um espaço onde a comunicação popular e alternativa fosse a voz da comunidade, da periferia, da mulher negra, dos povos indígenas, e que as nossas narrativas fossem contadas como elas realmente são, né? Sim, sempre a gente fazia para complementar alguma coisa. Sempre a gente sente quando é estudante, falta alguma coisa, está faltando alguma coisa. A gente quer, como estudante, sempre ir para a prática, quer ir para a prática. Mas a gente sempre vê dos professores, ó, tem um caminho, tem que fazer esse caminho. Mas a gente agoniado como estudante universitário, a gente sempre queria estar fazendo, né? Então a gente meio que pensou já com um pouco da própria gestão dos professores da Universidade Federal, que foi muito bom também, porque eles guiaram a gente, sempre deixaram claro, olha, dediquem-se também à produtora, mas também tem a universidade, forme-se. Tanto que a Ana Lúcia e mais 2 jornalistas que trabalham com a gente são formados. Eu trabalho com fotografia e com comunicação popular. Então a gente viu por esse caminho uma fuga também para algumas questões da nossa própria vivência, muitas vezes, do que a gente podia fazer. Muitas coisas que a gente não via, a gente queria divulgar. Algumas pautas que não eram tão citadas, a gente pensava e queria ver para um público, alcançar outros públicos, fazer as atividades dentro da periferia de Roraima, dentro das comunidades indígenas. A gente fez, inclusive, a exposição de imagens também, junto com o Ícaro, que inclusive faz exposição com slide nas paredes, então faz um trabalho muito bacana. E, inclusive faz esse trabalho ainda, e a gente viu que a gente podia alcançar mais públicos e na intenção também de ser um pouco mais do que uma produtora. A gente fazia isso como base de resistência. A gente está aqui também para ajudar, a gente está aqui também para dar voz
a quem não pode ser ouvido muitas vezes. Olha que bacana, que iniciativa legal, gente. E fala pra gente aí, a Resistir Produções, ela tem um forte compromisso aí com a cultura popular e a valorização da Amazônia. Como é que vocês enxergam aí o impacto cultural e social do trabalho de vocês? É um impacto muito de luta mesmo, né? Nós desde a nossa criação e fundação, que nós acompanhamos a luta dos povos indígenas aqui de Roraima em defesa da vida, em defesa do território. Então, eu acho que essa resistência é lutar pela Amazônia mesmo, né? Lutar pela floresta viva, né? E que o futuro possa ter, né, a floresta, ter a Amazônia resistente. E para essa luta foi que a Resistir surgiu, né? Então, nós acompanhamos o movimento indígena, também já acompanhamos o movimento de imigrantes aqui no estado de Roraima, né? Com o Cabanoco, que foi uma ocupação de mais de 600 famílias, né? Que foram abrigadas lá no Jockey Club, no antigo Clube do Servidor, foram despejados, infelizmente, mas assim, a gente foi para dentro e com a nossa comunicação popular nós mostramos para o mundo a resistência dos imigrantes também, né? Porque eles não saem do país deles para vir para cá só em busca de trabalho, de moradia. Eles saem de lá resistindo, né? Porque não é fácil sair do seu lugar de origem, ainda mais nas condições, né? Então, a Resistir, ela busca essa luta em defesa da Amazônia, do território, a luta diária mesmo, e pensando nas futuras gerações, né? Eu sou mãe de uma menina que é indígena, então eu espero que ela possa ter a Amazônia viva. Com certeza, isso é muito lindo. Você dá a voz a esse povo, aos necessitados, que é tanto que você vê que quando eles chegam aqui, eles já vêm com uma vulnerabilidade muito grande, né? E uma resistência, porque, como diz o nosso ditado popular, tá matando um leão por dia, né? Eu também sou vó de uma indígena. Linda! Gente, fala pra gente quais foram aí os maiores desafios enfrentados desde a criação até agora. Acho que de lá pra cá o nosso maior desafio foi tentar se manter de pé mesmo. Porque além a gente, como a gente é pai, a gente tem o desafio de criar nosso filho, nossa filha, de criar também esse espaço de convívio, de ter espaços também para conversar, de ter também tempo para poder fazer tudo que a gente quer fazer. E aí a gente meio que queria abraçar o mundo e não conseguia mais. Eu sei como é que é. A gente jornalista, né? Isso. E a gente tinha todas as possibilidades, a gente virou pai e mãe. Aí pensamos, olha, a gente tem que parar, pensar, a gente tem que seguir por um caminho onde a gente possa construir algo, mas também com um pouquinho de pausa. A gente não consegue mais fazer o que a gente fazia, porque a gente já não é mais no nosso tempo, é no tempo dela, da Maria. Exato. A gente pensou mais em parar, realmente parou mesmo que a gente vê assim que, caramba, a gente parou, a gente não consegue mais caminhar daqui. A gente tentava fazer algumas coisas, mas a gente meio que se travava porque, olha, tem outras demandas, então Exato. A gente tem que parar, não tem como. E de lá para cá, agora a gente vem com essa realização que é estar participando também e participar da COP, quem sabe, né? Fazendo parte do comitê. E foi o que revitalizou. Inclusive, a gente está mais animado com isso, está mais instigado em fazer, porque é o que a gente sempre quis, é o que a gente tenta mostrar, uma comunicação nortista, uma comunicação do norte com o norte para além do norte. E ter de entender também que muitas vezes a gente gosta de ver do jeito que a gente faz, de como o nortista fala, de como são as gírias. A gente tem a gente vê alguns sketches no Instagram, alguns pessoas no TikTok também que fazem esses trejeitos do nortista, como ele fala, mas meio que muitas vezes zombando de si, mas sempre levando o jeito do norte, o nortista, o paraense, né, que tem muito disso, o amazonense, o roraimense tem muito, é o parente, aí parente. E a gente viu que precisava voltar, precisava manter. E aí meio que a notícia de estar participando para a COP agora instigou mais a gente. E a gente espera manter essa vontade que a gente está de novo. E quem sabe a gente crescer um pouco mais como pode. Com certeza, porque assim, quando a gente começa a virar pais e a gente está assim no auge ou no começo da nossa carreira, a gente tende o tempo se divide.
por mais que você não queira, o tempo se divide. O teu tempo não é mais aquele teu tempo, você tem outras questões, né? E aí vai daquela questão da gente administrar entre trabalho, família, e aí, mas lembrar que aquele sonho está ali. Ele tem que ser realizado e ele tem que todo dia você ali subir um degrau, administrar bem tuas coisas e bola para frente, seguir em frente, dando conta de um tudo. Eu sei como é que é isso. Sim. Eu sei. Eu queria só complementar essa questão do que você perguntou sobre os desafios, né? Isso. E falar que sempre que eu tenho oportunidade, eu peço para as pessoas acreditarem e apoiarem a comunicação popular independente, porque quando eu falo que a Resistir Produções é uma produtora independente, é porque, mesmo depois de 4 anos fundadas, a gente ainda não tem material próprio da produtora. A gente produz com os nossos celular pessoal, nosso tripé que a gente pega emprestado, cada um, o outro componente da Resistir tem um transporte, então a gente se junta, faz uma vaquinha, põe gasolina e vai para as mobilizações. Então, o desafio é esse, se manter independente, por acreditar que a nossa luta da Amazônia ela não pode se corromper e fazer a comunicação popular como ela tem que ser feita, sabe? Então, eu acho que o desafio é um pouco isso. E eu sempre digo para as pessoas apoiarem e acreditar, porque a comunicação popular ela é muito importante nesse sentido de voz, sabe? Tem algo que aconteceu que eu fiquei muito feliz, assim, eu nunca esqueço, é que chegou uma pessoa e perguntou para minha mãe, sua filha é o quê? Aí ela falou, ela é jornalista e ela tem uma produtora, Resistir Produções. E minha mãe é uma mulher negra, né, cozinheira, e a gente vê como a comunicação popular ela é importante, porque hoje, através da comunicação popular, eu posso ocupar e estar em espaços que a minha mãe até hoje ainda não pôde, né? Então, se as pessoas sempre que puderem, inclusive quem quiser acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, Resistir Produções, e eu peço que acreditem e acompanhem, né, essa comunicação popular. Que maravilha. E fala pra gente aí, quem é que faz parte da produtora? Hoje nós temos eu, Ana Lúcia, Kaique, né, Samanta, Eduardo, Fernando e outro Eduardo também. Então, e Adria Galvão também, jornalista. Então, são essas pessoas que fazem parte hoje da Resistir Produções, mas já tivemos também o nosso amigo, outro Eduardo também, o Dude, que agora está aí em novos projetos e novos trabalhos. Mas no início, na nossa primeira campanha, Isola Perifa, foi alguém que contribuiu bastante. O Fábio também. O Fábio Almeida também é uma pessoa que já apoiou e apoia Resistir Produções também. Olha que legal. E como é que vocês enxergam aí o papel da comunicação popular na luta por direitos, mudanças sociais na Amazônia? A gente enxerga muito como a gente vê em casa, né? A necessidade de ter, mas de conversar também, de explicar. A gente percebeu muitas vezes que quando a gente conversava com essas pessoas na periferia, era muito mais palpável o que ele sentia da questão social. O que você entende por lei, o que você entende por questões sociais, o racismo, o preconceito. Eles vivem isso. Muitas vezes as pessoas não dizem o que é, mas eles vivem, eles sabem, eles sentem todos os dias. E a gente viu e cresceu com isso muito bem. A gente, na nossa rua tem muito isso, né, Nandas? Quando a gente percebe que muitas vezes a polícia tem feito essa abordagem um pouco mais insegura, que por segurança abordar uma criança que está brincando na rua, da forma como é abordada, é meio que a gente não sente a segurança, mas ainda assim precisa e respeita muito. Mas é aquilo, né? Cabe muito de partes dessa política que é voltada dentro das periferias e das próprias comunidades também. Eu acompanho muito mais as questões dentro da periferia e também dentro das comunidades indígenas, que é o meu trabalho também, que é o que eu consigo fazer também, e o que eu ouço também. Então, é muito do ouvir, né? As lideranças indígenas falam, ouça mais, viva mais, mas também esteja presente. E a gente sente que há essa necessidade, muitas vezes, de algumas localidades, porque o poder público muitas vezes não chega, não consegue
as lideranças também não conseguem chegar por conta da distância, e quando falta um dia, 2 dias, e não conseguem chegar porque o atendimento é de 2 a 3 dias, a gente fala sobre essas questões. E a gente tenta manter essa visibilidade agora, né? Vai tentar construir ainda mais, porque há uma necessidade, muitas vezes, de mostrar onde o poder público não está e onde ele pode alcançar. E nossa intenção não é ajudar, mas também é mostrar onde estão esses pontos mais invisíveis dentro da sociedade, dentro das comunidades e dentro de uma própria política que é voltada para as periferias, para as comunidades, para as mulheres, para as pessoas LGBTs, para as mulheres negras, para as mulheres mães solos, que é o que mais a gente encontrou durante a campanha Isola Perifa. Infelizmente, tem muitas mulheres lutando sozinhas. E a gente pensa muitas vezes que as mães têm que trabalhar, não conseguem ter esse acesso do poder público, mas elas estão lutando, não param, não reclamam, não tem... É uma vida ali que você tem que sustentar, né? É uma vida ali que depende de você. Eu já fui mãe solo, já tive dificuldades também. A gente, quando passa na pele, a gente sabe o quão é difícil você se manter, você ter uma vida que cabe a você aquela responsabilidade todinha. Sim. E muitas pessoas não têm rede de apoio, não tem sua família ali para te dar. Vou deixar aqui um minutinho enquanto eu vou ali trabalhar, ou fazer um serviço, fazer uma faxina, fazer aquilo que dá para eu fazer naquele momento. Às vezes até isso, como é que essa mãe vai se virar? Gente, é muito difícil. Eu tiro meu chapéu para as mães solos, elas se viram de todo jeito. São a verdadeira resistência. Mesmo, é um nome romântico, mas assim, não tem outro nome para dar. São verdadeiras guerreiras, matam um leão por dia. Sim. E a gente sabe que passa muita dificuldade, sim, com certeza. E que tipos de projetos aí ou produções vocês já realizaram até o momento? Nós começamos com a campanha, né, como eu falei, Isola Perifa RR, e logo em seguida nós fizemos a cobertura completa da ocupação de Calbanoco, né, e sobre essa questão que vocês estavam conversando anteriormente, o papel da comunicação da comunicação popular é estar presente, né? Diferente da mídia hegemônica, que pega uma informação, divulga, mas não fica ali. E a gente é muito do sentir e do estar ali, né? Para ver, dar voz, né? E a realidade, não só do ir, tirar uma foto, fazer um texto, não que isso não seja importante, é importante, né? As notícias estão em todos os lugares, mas a gente sabe que tem notícia que é diferente, que a gente sente, né, que a produção esteve ali e participou, né, com aquela comunidade. Então, a gente foi para dentro mesmo, participamos lá com eles, acompanhamos tudo. Calbanoco, assim, para minha carreira profissional, marcou muito, né, por essa questão de proximidade. Então, e aí depois nós fizemos ações dentro da periferia, no Vila Jardim, no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dia 25 de junho. Fizemos uma grande projeção, trazendo mulheres negras para a periferia, para que mulheres negras possam ver que elas têm referências, né? Que elas têm mulheres fortes a quem se inspirar. Fizemos uma projeção também durante o acampamento Terra Livre, que inclusive foi uma contribuição da Resistir Produções para o movimento, porque a gente tem muito disso também, de não só ir fazer a cobertura e divulgar, mas de que forma que a gente pode contribuir com esse movimento e com essa luta. E aí nós fizemos uma projeção em parceria com o Ícaro, né, que é um grande profissional e lutador aqui também do estado, e acompanhando, né, a luta do movimento indígena. A gente está sempre presente, então a gente busca estar fazendo essas ações de comunicação e cultura popular. A gente trabalha bastante também com produção de vídeo, né? Então a gente, quando teve um protesto, inclusive da morte do professor Fausto Mondolon, a gente estava fazendo a cobertura e a gente fez um vídeo inclusive reflexivo sobre a morte do professor, que foi durante a pandemia. A gente também fez as coberturas dos acampamentos de Terra Livre, como a Ana você falou, mas também a gente tem aquelas produções do Calbanoco, né, que são os nossos destaques e o que a gente gosta também de frisar, porque a gente viu e sentiu na pele também, junto com os migrantes, o poder do Estado dentro para retirar eles ali do local. A gente sabia que ia acontecer, né? Vocês estavam informando todo o tempo, mas eles, não, a gente vai ficar, a gente meio que resistiu, mas eles resistiram meio que sabendo que não tinha outra forma.
E quando eles viram que estavam começando a tirar as casas, os colchões, eles desabaixaram e, bom, é isso, vamos tirar. E meio que eles, o Aral, o Aral é povo da água, salvo engano. E lá no Clube do Servidor tinha uma piscina fechada. E eles tomaram banho como se não houvesse amanhã. E aquilo me deixou muito feliz, mas triste ao mesmo tempo, porque eles queriam há tanto tempo tomar banho naquela piscina, que a voltar a sentir a água dentro do local e o seu território todo voltado para a convivência com a água, aquilo foi libertador para eles, mas também foi um momento de despedida para eles. Então a gente não vai mais voltar para cá, a gente não tem o que fazer, a gente vai ter que sair. E de lá para cá a gente tem feito essas pequenas coberturas junto com o movimento indígena, mais movimento indígena, né, Lúcio? E a gente tende voltar agora com força total, porque a gente está conseguindo as coisinhas aos poucos. E daqui para lá a gente pensa em melhorar um pouco mais nossas produções, mas também atingir novos públicos, atingir outros lugares, claro. Muito legal, gente. E como é que vocês acreditam aí que a valorização da cultura amazônica, ela pode ajudar a promover mudanças em escala nacional ou global? É até um pouco... A gente como jornalista, principalmente como amazônida também, a gente pensa não só numa comunicação integrativa e limpa, falando sobre a Amazônia, mas porque a gente sabe que também a gente, nessas nuances, mas é destacado a Amazônia aqui, a gente nas nossas discussões também, a gente sempre deixa claro, a Amazônia é destacada quando tá pegando fogo, ou quando o boto tá morrendo, porque o turista tá vendo que o boto tá morrendo. E a gente meio que, nossa, a Amazônia não é só o boto morrendo, não é só a mata queimando, a Amazônia é história, a Amazônia é o convívio, é o calor, é isso, não tem como dar outro destaque. É importante, muito importante falar sobre isso. A Amazônia tá sendo destruída e ter de evitar muitas vezes, porque a gente sabe que consegue evitar e tende a evitar, porque quando você vê, olha, eu fiz uma das coberturas que a gente conseguiu fazer aqui na Raposa Serra do Sol. A questão dos postos de vigilância. A polícia entrou na comunidade, atirando na liderança. E eu vi o rastro de sangue no chão, aquela coisa toda. E os lideranças me falando, olha, tá vendo tudo isso? Registra tudo, guarda tudo, filma tudo, fotografa tudo. Isso é história. E aquilo fica... ecoando na minha cabeça, porque o Amazônida em si, ele faz história todos os dias, não só dentro da comunicação, mas como história de preservar esse local que está hoje, que as pessoas veem essa beleza muito grande, e a gente tem que destacar sempre que a Amazônia é muito linda, mas que também cabe ao governo, às pessoas que estão ao redor dos amazônidas e da Amazônia, cuidar, preservar, porque essas populações ribeirinhas indígenas estão sendo destruídas todos os dias. E o nosso destaque, o que a gente quer construir ainda mais, é que a Amazônia precisa de proteção, mas também precisa proteger quem protege ela. Exatamente. Porque a nossa comunicação agora é dar destaque ao amazônida que não é escutado, ao amazônida que fala todos os dias que você tem que cuidar do que você tem, porque depois daquilo não vai ter outro mais. Precisa cuidar. E eu ouço isso desde pequeno, olha, se não cuidar amanhã não vai ter, e esse amanhã não é 24 horas. E Kaique, eu vejo vocês assim, dois jovens apaixonados pela cultura, pela história da Amazônia. A gente sabe que é uma história muito sensível e muito delicada pelo fato da ambição de muitos, quando envolve dinheiro, o desmatamento, o garimpo, tudo isso. As pessoas que até hoje a gente viu lutar por ela, né? Não o caso de vocês estão começando, entrando sutilmente, mas aqueles casos mais profundos, assim, as pessoas que tentam proteger, né? São perseguidas, são ameaçadas. Muitos já tiraram vida de muitos, né? Por proteger a Amazônia. Sim, a gente sempre, quando pode, né? Eu tenho o Davi e Dário, principalmente Davi Copenau, como uma entidade, então não consigo falar com ele. Mas sempre que a gente se encontra, quando a gente vê ele, é um respeito muito grande, e ele traz isso consigo também, essa palavra,
essa calma que ele tem, mas também essa explosão quando ele tem de falar sobre proteção da Amazônia, a proteção principalmente do território Yanomami. Mas a gente também cabe destacar também outros nomes muito importantes aqui, que é Jaci José de Souza, inclusive teve reunido com o Papa, inclusive, falando sobre a questão da proteção do território indígena. A gente também teve aqui como destaques, né, Clóvis Ambrósio, que é uma liderança indígena que fez e é um dos primeiros a ter lutado por uma saúde indígena também. O próprio professor Fausto Mandulan, que faleceu infelizmente por conta de Covid, era uma das pessoas que lutava por uma educação diferenciada. E a gente tem essas pessoas que muitas vezes não é contada a história. E é contada dentro do movimento, dentro das rodas de conversa, dentro dessas questões mais fechadas ali. A gente não vê esses nomes nos livros. Serem citados, né? Mas muitas vezes não é porque eles não queriam, porque não foram ouvidos, não deu tempo muitas vezes. A gente tenta fazer e vai fazer com certeza. Ouvir mais, e a gente ouve bastante, mas de proteger uma história que muitas vezes não é contada e como a gente... um livro que eu acabei de recuperar, são pessoas que são... mutadas ou invisíveis dentro da história, que é muito importante. Eles tiveram ali a sua contribuição, né, para isso. E não foram visados, não foram conhecidos. É mais ou menos isso mesmo. E como é que as vivências aí, vocês influenciam o trabalho fotográfico que realizam aí dentro da Resistir Produções? Eu acho que quando a gente traz essa nossa vivência de mulher negra, da periferia e pobre, de um jovem indígena vindo da comunidade para estudar, né, na universidade, no caso do Kaique, e dos outros integrantes também da Resistir, que trazem consigo essa questão da Amazônia, eu acho que a visão fica muito mais sensível, né, porque, de certa forma, a gente compreende, né, um pouco daquela luta, daquela história, daquela narrativa que precisa ser contada, e a gente se coloca no lugar de... Eu não vou contar a história de uma mulher negra que foi assassinada de uma forma mais horrível ainda, né? Então, vou ter sensibilidade na hora de contar uma história, na hora de contar uma narrativa. Então, eu acho que a vivência ela é fundamental, né, para que a gente possa ter uma comunicação e um jornalismo em geral, né, não só um jornalismo popular independente, mas um jornalismo em geral mais humanizado. Inclusive, a Resistir Produções levou uma turma de jovens que ingressaram na universidade para dentro de uma comunidade indígena. Eles tiveram uma tarde de vivência, né, onde puderam conversar com lideranças e conhecer a comunidade. E isso é muito importante, né, porque para sair um pouco de dentro da universidade, dentro de uma sala de 4 paredes, onde você só vai ter a sua imaginação, os povos indígenas são assim, e às vezes não são, né? A gente precisa ir lá no campo, ver como é que é uma comunidade, vivenciar, né? Muito bom. Então, eu acredito que a vivência ela é fundamental para que a gente possa ter um jornalismo mais humanizado. A prática é tudo, né, Sim. gente? A prática é tudo. É diferente de você estar ali só com os papéis, o professor explicando ali na tua frente, e você sair e vivenciar e praticar. É outra coisa. Sim. Um professor meu sempre falava, eu te dou o norte, o resto é seu, na prática, é com você. Sim. E aí você vai adquirindo isso no teu dia a dia, né? A gente vai vivendo um dia de cada vez, adquirindo as nossas práticas aí, adquirindo as nossas experiências no dia a dia, né? E um dia de cada vez, é isso, não se pula fases. Sim. Sempre falam isso para mim. Sim. Quando a gente começa a se cobrar. É desse jeito, gente. E fala para mim aí, vocês foram selecionados, né, para compor o comitê da COP30. Como foi o processo de seleção e o que significa aí para vocês representar Resistir Produções nesse evento global, gente? Que legal. É muita resistência mesmo, né? E é muita luta nossa do dia a dia, enquanto negros, indígenas, né, comunidade LGBT. Isso mostra a nossa luta e a nossa importância, né? Que muitas vezes a gente, por fazer uma comunicação popular, a gente fica, será que as pessoas veem, acreditam, assistam, né? Mas isso mostra que sim, tem gente vendo, né, o que a gente está produzindo. Nós passamos por um processo de seleção, né, onde preenchemos um formulário contando a história da Resistir e enviamos. Só que assim, sem acreditar muito,
porque a gente já estava um período parado justamente por essa questão de ser uma produtora de jovens independentes, então a gente precisa trabalhar, a gente precisa se manter, a gente precisa, né, enquanto pais também, né, e então a gente precisa se manter e a gente estava um pouco parado, né. E aí mandamos, né, e ficamos aguardando, e aí chegou a mensagem no nosso e-mail que nós fomos selecionados e assim, nós ficamos muito felizes, né, estamos ainda assim muito felizes e acreditando muito, né, que vamos contribuir da melhor forma possível, tanto representando Roraima, quanto representando uma comunicação popular que a gente sabe fazer, né, e compor o comitê é de grande importância para a gente estar lutando, né, pela Amazônia. O comitê, ele é uma coalizão de movimentos sociais, de coletivos da sociedade civil, para que a COP possa ter mais vozes, né, da periferia, do movimento indígena, porque quando nós falamos em mudanças climáticas, quem sabe sobre mudanças climáticas são os ribeirinhos, são os povos indígenas que estão enfrentando queimadas, né, são os imigrantes que estão deixando seu território. Então, nada melhor do que a gente para falar sobre mudanças climáticas, quem né? Sofre na pele, isso, né, gente? E o comitê é justamente isso, né? Um coletivo, assim, um grande coletivo de várias organizações, né, e coletivos da sociedade civil que vão estar compondo e vão estar participando de vários GTs, né, de comunicação, inclusive de discussões mesmo e decisões, né. Nós da Resistir vamos participar do GT de comunicação e do GT de discussões para a gente estar levando também as demandas das mudanças climáticas aqui de Roraima. Com certeza, é um assunto muito relevante, muito importante. E nos representem aí com muito sucesso, né, e com muito orgulho. E qual será aí o papel de vocês dentro do comitê da COP7, né, da COP30, perdão, e quais são aí as expectativas, né, para esse evento que terá sede em Belém, lá no Pará? Quero que seja muito quente, porque quando teve uma liderança indígena no encontro que eu tive em Brasília, que a gente estava discutindo essa questão da mudança climática e como as pessoas discutiam sobre o clima dentro do ar-condicionado. E isso também me instigou bastante a entender por que as pessoas discutem tanto a Amazônia, longe da Amazônia, e como discutem o clima longe de sentir o clima. Então, creio que meio que foi sem querer, né? De ele botar, não dizendo que foi sem querer chamar a COP, mas do clima ser discutido nessa questão. Tem toda uma questão política ao redor, a gente sabe muito bem, mas discutir o clima num local que, como é Belém, a gente sabe muito bem, a gente passou por lá, sentir o calor da Amazônia, porque Belém é o calor da Amazônia também, e a gente viu que há essa possibilidade de se discutir um tema dentro de uma COP que ano que vem com certeza vai ser mais quente. A gente sabe, a gente percebeu também que esse ano está sendo bastante quente, está sendo bastante frustrante também entender que as pessoas não estão cuidando tanto do seu local, principalmente. A gente fala muito em plantar, em colher, e meio que são poucas pessoas que discutem isso. A gente, inclusive, está se instigando, né, de como é feita essa política para poder replantar, para poder também auxiliar as questões de campo, do campo também, essas pessoas que cuidam das suas comunidades, das suas casas, que fazem esse plantio também. Como é que é feito esse cuidado? A gente não encontrou, né, muitas vezes. Mas ver essa discussão em Belém vai ser importante e a gente espera estar lá com certeza. Mas, sabe, ver essas pessoas sentirem, e a gente gostaria muito de ver essas pessoas sentirem esse calor, que é a Amazônia. Porque a Amazônia está quente e está esquentando cada vez mais. E ano que vem, com certeza, ela vai estar mais quente, porque não há previsão positiva. E a gente, infelizmente, fala isso com dor no coração, porque está secando bastante, tanto o rio quanto as matas. E o fogo, inclusive em Manaus, estava pegando bastante fogo, tinha muita fumaça. Aqui a gente sofreu bastante com fumaça. Então você imagina a Amazônia com muita floresta, muito fogo, calor intenso e as pessoas discutindo o clima dentro do ar-condicionado. Então esse questionamento também, inclusive os próprios coletivos da Amazônia vão se questionar também como é que um clima vai ser discutido dentro das áreas com ar-condicionado. E é o que a gente também pretende discutir, porque há esse interesse e a gente tem como nortista de questionar. A gente vai discutir clima, mas discute com a gente aqui fora. Exatamente.
Bom pensamento, né? E quais são aí os principais desafios socioambientais que vocês pretendem destacar na COP30 em nome da Resistir Produções? A gente pensa bastante em mostrar como é feita não só essa parte da comunicação, mas também as comunidades que fazem essa proteção também do território e também dessas áreas de nascente, principalmente. Eu conheço e convivo com uma pessoa que gosta muito da preservação da mata, principalmente do pau-rainha, aqui para a região do Tabaio, aqui em cima, em Alto Alegre também. Tem essas pessoas que fazem também. Tem alguns plantios também de açaí que também estão tentando fazer esse plantio. Esse reflorestamento também, que tem algumas áreas de reflorestamento. As brigadas indígenas fazem o trabalho de combate também. A gente é bacana destacar porque além do trabalho de combate, fazem também o trabalho de proteção, que além de combaterem o fogo, tem o seu viveiro de mudas, né, para as áreas que são afetadas ali, que queimaram, que não tem muitas vezes esse remanejo de floresta porque a mata queimou. Então a gente vai procurar destacar também como é que é feito isso dentro de um contexto da Amazônia, porque quando a gente fala de Nordeste, é um clima mais frio, um clima mais ameno também. Mas quando a gente vai falar de Norte, para plantar no Norte, a gente tem que entender que o Norte ele não chove todos os dias e nem todos os meses. E há esse cuidado, e é muito bonito quando a gente vê o cuidado, porque a gente sabe que o Norte para de chover em muitas épocas, mas há muita planta verde. Há um cuidado muito bom e muito bonito, principalmente dentro das comunidades e das regiões de floresta e mata. E a gente vai procurar destacar também como é que é feito isso, como é que é feito esse cuidado dentro das áreas, como é que é estar dentro desse contexto também, porque a gente sabe muito bem que por mais que a gente entenda que a Amazônia é quente, há o senhor, a senhora, aos jovens que cuidam desse local, porque precisam, porque sempre o senhorzinho sempre destaca, isso aqui não é para mim, isso aqui, o senhor, a comunidade indígena principalmente, isso aqui não é para mim, não é para eu viver ou daqui a alguns anos eu tá aqui, é para meus netos, é para os meus filhos, eu tô deixando isso aqui e tô cuidando disso aqui, não é para mim. E esse cuidado de não é para mim e não é para deixar também, é sempre bom destacar, porque há pouca discussão disso e a gente está perdendo esses senhores, essas lideranças que têm essa intenção de cuidar para os outros. É que a gente vê uma individualidade muito grande agora. A gente destaca bastante o agronegócio porque é o que procura também aumentar as suas áreas de produção, mas há uma individualidade também da cidade, porque se você pensar, por que estava pegando fogo e a fumaça estava vindo para dentro de Boa Vista? Porque não tinham cuidado externo, e as lideranças indígenas, principalmente nas áreas que estavam pegando fogo, estavam cuidando das áreas ao redor, e o fogo vinha de fora. Então eles têm esse cuidado de a gente não está cuidando para gente está cuidando para os outros, para a futura geração. É preservar, é cuidar, é para os nossos futuros filhos, netos, né? A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar diferenciado. E as pessoas que se destacam por fazer esse trabalho, a gente só tem muita admiração por quem luta por isso, por quem resiste todo dia, né? Sim, e eu acho que, só complementando, é muito de levar essa luta que o Kaique já falou, né, mas de cobrar também do poder público que seja feito algo e que as pessoas, o poder público, olhem para o norte e para a Amazônia, né, que não é só quando está pegando fogo, e quando pega fogo, quem está cuidando e quem está apagando fogo são os povos indígenas, né? Então a gente precisa de um trabalho anterior, de um cuidado anterior, não só para as queimadas, mas, por exemplo, no período de chuva, Caracaraí fica inundado, né? Onde as famílias precisam sair, quem tem para onde ir, quem não tem, fica nas suas casas dentro de água mesmo. Então, assim, como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para a gente estar prevenindo isso, né? E não só na hora do pegar o fogo ou do alagar, mas trazer políticas públicas. Eu acho que nas escolas deveriam ser tratados questões de mudanças climáticas mais efetivamente, sabe? Para que as crianças, os jovens, os adolescentes possam ter essa consciência e possam crescer cuidando, né? Então, acho que é trazer também, levar também, né, na verdade, um pouco dessa discussão de que nós precisamos cuidar hoje e prevenir antes para que não venha acontecer.
Não só retratar ali na hora que está passando o sufoco, né? Vim já com um trabalho de prevenção, isso é muito importante. E após a participação de vocês na COP30, né? Quais são aí os próximos passos da Resistir Produções? Há novos projetos ou iniciativas em andamento? Acho que a gente... É sempre o meu acho, né? É muito... Comunicação popular, né? Mas o achar é sempre importante, porque Claro. a gente não pensa muito no que vai fazer depois, a gente sempre pensa no presente, mas como a COP já é bem aí, a nossa intenção é aumentar esse alcance, mas também melhorar a qualidade da produção também, mas também tá visando outras áreas, tá em outros locais, conhecer ainda mais o norte, o que é importante, porque a gente fala de norte, mas o norte que eu conheço não é o norte que muitas vezes o paraense vive, o amazonense vive, o acreano vive. Então esse norte é tão grande que se a gente tentar falar por ele todo, a gente não conhece ele todo. Então é sempre importante a gente conhecer o que a gente fala. E pensar que vai aumentar esse alcance é muito importante, porque a gente fala muito de alcance, vou repetir essa palavra, porque a gente precisa disso, a gente precisa estar em outros lugares, estar em outros locais, tanto na nossa fala quanto na nossa produção, mas também a gente precisa conhecer esses locais, porque além da Amazônia ser muito grande, ela tem muita coisa que ninguém conhece. E tem muitos senhores e senhoras que têm histórias incríveis, a gente conhece e senta muitas vezes, a gente passa horas conversando e meio que, por que essas pessoas não estão no livro de história, por que isso nunca foi contado, por que esses contos não estão, por que esses contos estão escondidos nesses locais. Mas é o que instiga a gente a crescer, porque a participação vai ser importante, mas também conhecer esse norte que a gente fala mais vai ser outro fator importante, porque além do conhecer, a gente vai perceber mais que essas pessoas também que fazem essa comunicação popular dentro do norte, principalmente a gente gosta de perceber todo esse local, porque o calor que a gente tem como ser humano é o calor que a gente enxerga na Amazônia. E é o calor que a gente quer espalhar para todo canto, conhecer outro canto, mas sempre voltar para casa, porque o norte, além de ser casa, é morada. E além de ser morada, é o coração de tudo isso. E é o que a gente quer. E alcançar novas pessoas, novos locais, mas voltar para casa. Que maravilha. A Resistir Produções, ela vai contar a história do desconhecido, né? Como você diz, esses senhores e essas senhoras que fizeram a sua diferença, que deram a sua contribuição, mas não são conhecidos. Eles não estão ali em nenhum livro, em nenhuma contação de história. E vocês vão estar podendo fazer isso, porque vocês estão lá perto, vivenciam aquilo e grava essa história para poder passar para frente, para poder passar adiante, e essa história não passar batido. Quem fez a diferença, por mais que não queira ser visto, mas que seja lembrado, né? Sim. Muito bom. Gente, para finalizar aqui a nossa conversa, que mensagem vocês gostariam de deixar aí para os outros jovens comunicadores que estão começando e desejam contribuir aí com a luta em defesa da Amazônia? Primeiro, antes, né, dessa finalização, queria agradecer mais uma vez por esse bate-papo, que foi muito importante, muito fundamental, principalmente nessa volta aí, né, agora. E dizer para os jovens comunicadores, jornalistas que queiram, que tenham vontade de conhecer, que possam, aquilo que eu falei no início, né, acreditar e confiar na comunicação popular independente, que ela também é importante, que ela vai estar contando a nossa vivência enquanto jovem da periferia, mulher, negro, indígena. Então, essa mensagem, cuidem da Amazônia, vamos todos nós juntos cuidar, né, e que possamos ter aí uma comunicação e um futuro mais justo e igualitário para todos. Muito legal. A gente que fica grato aqui por vocês terem vindo. É um orgulho. Vão nos representar. É um evento muito importante que acontece e vocês vão representar. Tô nervosa. Mas vai dar tudo certo. Se foi escolhida para isso, é porque faz jus a essa escolha e vão lá nos representar e nos encher de orgulho e voltar com mais experiência, né? Que mais a gente ainda. espera sempre.
Com certeza. Muito obrigado pela nossa conversa. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Sempre que vocês quiserem retornar aqui, trazer novidades para a gente, para isso que nós estamos aqui, para levar boa informação. Muito obrigada. Obrigado. Então, gente, nós conversamos aqui com a Ana Lúcia Montel, né, jornalista e comunicadora popular, e o Kaique Souza também, fotojornalista. Foi um prazer conversar com vocês, viu? E nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Paulino. Você pode estar aí conferindo os nossos conteúdos na íntegra pela Rádio Defensoria. Basta digitar lá Entrevistas DPE. Nossos conteúdos estão todos também no YouTube, Deezer e Spotify. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.